Olá pessoal, tudo na paz, irmão Alex, para dar continuidade aqui com relação à autoria dos livros da Bíblia. Nós já vimos a Bíblia hebraica, conhecido como Antigo Testamento, e nós estamos agora no Novo Testamento, e nós estamos na carta, ou o livro aos Hebreus. Se por acaso você quiser receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Nós vamos estar vendo em 3 fontes diferentes. Na tradução da CNBB, é uma Bíblia católica, uma pentecostal de estudo, que é uma da linha protestante, e um dicionário bíblico. Interessante, pessoal, fala que católica, protestantes, mas o conteúdo da Bíblia que está na Bíblia católica e na Bíblia protestante são o mesmo, não muda nada. A única mudança é que tem alguns livros a mais na Bíblia católica, que o pessoal protestante, na época da Reforma, achou desnecessário. Eles têm os seus valores históricos, mas achou que não devia estar e tirar. Então, mais essa informação extra aí para vocês. Então vamos lá então. Carta aos Hebreus. Nós vamos ver primeiro aqui na Bíblia da tradução da CNBB. Tudo bem? Vamos lá então. O escritor conhecido como a Carta aos Hebreus, o escrito conhecido como a Carta aos Hebreus, de carta só tem as saudações finais. Na realidade é uma homilia, concluída como tal, no versículo, capítulo 13, verso do 20 ao 21. Dirige-se a judeus convertidos, ela é dirigida a judeus, ao povo judeu convertido, familiarizado com o culto e o sacerdócio de Israel, às quais a carta incessantemente se refere. Pessoal, aqui não falou nada de autoria, mas isso aqui é muito importante. Essa carta ela foi direcionada, ela teve um público-alvo, que é judeu convertido, que conhecia a história de Israel, conhecia o culto, conhecia como que era feito lá, toda a tradição judaica. A mensagem central, segundo diz o próprio autor, é que agora temos um sacerdócio e um sacrifício melhor, que é Jesus, conhecido como Jesus no nosso português, o qual se ofereceu a si mesmo, instaurando assim uma nova aliança, que substituiu e supera definitivamente a prática da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então, essa carta ela foi direcionada para um povo judeu que conhecia a história. Então, ela teve um destinatário. O destinatário é quem? Judeus que conhecia o culto, conhecia o sacerdócio. Então, essa carta ela foi escrita nesse propósito. Do início ao fim, você vê eles falando sobre isso. Aqui já na Bíblia Pentecostal de Estudo, interessante que lá não falou autoria, não definiu autoria. Na Bíblia da CNBB não tem autoria, fala somente autor. Aqui na Bíblia Pentecostal de Estudo, o autor aqui já fala que o autor é desconhecido, não tem como definir quem escreveu a carta aos Hebreus. Hebreus é os judeus. Este livro foi destinado originalmente aos cristãos de Roma. O seu título, nos manuscritos gregos mais antigos, diz apenas aos hebreus, que quer dizer aos judeus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito a cristãos judeus. O emprego que o autor fez da Septuaginta
nas citações do Antigo Testamento, ou Bíblia hebraica, indica que os primeiros leitores foram provavelmente judeus de idiomas grego, que vivia fora da Palestina. A expressão "os da Itália vos sauda" significa provavelmente que o autor escrevia para Roma e que na ocasião inclui saudações de crentes italianos que viviam longe da pátria. Os destinatários podem ter sido igrejas ou comunidades em lares. Interessante aqui, ó. Uma outra carta. A última que a gente fez, da Filemon, ele se reunia em casa. E essa comunidade aqui, ó, olha o que fala aqui. Os destinatários podem ter sido comunidades em lares. Então, é importante você entender isso, que antigamente os povos, eles se ajuntavam, tinham comunhão nos seus lares, nas suas casas, né? E provavelmente isso vai retornar agora para o futuro, por causa de tudo isso que está acontecendo no planeta. Vamos lá então. Da comunidade cristã em Roma, das quais algumas estavam a ponto de abandonar a fé de Jesus e voltar para a antiga fé judaica por causa da perseguição e do desânimo. É interessante que, de fato, eu estou até lendo um livro que fala sobre as perseguições. Foi algo assustador que aconteceu naquele período ali, que a Roma, né, o imperador, começou a perseguir as pessoas que acreditavam em Jesus e em Yeshua, né, como o Messias, e matava. Era uma coisa de louco o que eles faziam com eles, né? Então aqui também não definiu nem, vamos dizer, nem chutou quem seria o autor, né? Aqui no dicionário bíblico já traz umas informações interessantes. Fala bem assim, ó. Muitos poucos estudiosos atuais sustentam que Hebreus seja obra de Paulo. Então poucas pessoas pensam que é de Paulo. O pensamento e linguagem são muito diferentes das epístolas de Paulo para permitir essa atribuição. No Ocidente, Hebreus não foi aceito como canônico antes de 350. Então, o que é isso aqui, pessoal? Não foi aceito como canônico, não é uma obra inspirada, né? Então, segundo a tradição, todos os livros da Bíblia que foram escolhidos são livros inspirados. Só que o livro de Hebreus, até 350, ele não era reconhecido como um livro inspirado. Beleza? Embora fosse conhecido por Clemente de Roma. Clemente de Roma, esses nomes que eu vou falar aqui, eram pessoas conhecidas como os pais da igreja. São os primeiros ali que começaram depois escolher os livros, que começaram a denominar os dogmas da igreja, né? Colocar assim para ficar mais claro. O que é dogma? As doutrinas, os ensinamentos da igreja. O pastor de Hermas, Hipólito e Tertuliano, que atribuíram Hebreus a Barnabé e não o considerava canônico. Então esses aqui que viveram naquele período, 350 por aí, eles atribuíram a Barnabé e falaram que não é uma obra canônica. No Oriente foi aceita a menos por Patento de Alexandria, que atribuiu a Paulo. Clemente de Alexandria reconheceu as diferenças marcantes do estilo e as explicações pela hipótese que Paulo havia escrito o Hebreus em hebraico e foi depois traduzido para o grego. Orígenes foi além. Ele acreditava que as ideias eram de Paulo, mas que Hebreus foi escrita por um desconhecido que escreveu o que ele lembrava do que Paulo havia dito.
Os críticos modernos acham que a dependência de Paulo não era somente indireta. O escritor conhecia o pensamento de Paulo, mas a epístola não foi nem escrita nem autorizada por Paulo. Hebreus é uma obra pessoal do escritor. O escritor não identificou-se de modo algum. Tanto os antigos como os modernos têm avançado várias hipóteses. Clemente de Roma, Barnabé, Judas, Apolo e mesmo Priscila, esposa de Aquila. Essas não são nada mais do que conjecturas. Os críticos modernos estão de acordo em que Hebreus mostra que o seu autor tinha uma educação alexandrina. Então, aqui tá bom? Que vai passar aqui alguns pensamentos de alguns críticos, né, que tentam atribuir. Mas você vê claramente, né, que nem na época ali, próximo da carta, eles tiveram um consenso, né, de quem escreveu. Então, é importante o estudo para que nós venhamos saber, né? Então, a carta aos Hebreus ou o livro aos Hebreus, não sabemos quem foi o escritor desse livro, beleza? Tem alguns pensamentos, algumas conjecturas, mas não tem como nós afirmar quem é o autor, beleza? Fique na paz, que o Criador nos abençoe. Um abraço do irmão Alex.